O projeto de joalharia que eu irei apresentar de seguida tem como principais conceitos basicamente o espaço e a natureza na sua dimensão mais poética, emergindo de possíveis interseções entre a arquitetura e o design ao nível da linguagem e também da metodologia. A nossa incursão inicial centrou-se no estudo de arquiteturas orgânicas de caráter utópico, de contornos assimétricos e irregulares, decorrentes de tensões entre texturas, materiais, transparências, mas também refletindo em simultâneo a ideia de standardização de alguns componentes, nomeadamente volumes interiores, coberturas, soluções de mobiliário e iluminação. Portanto, veremos um desenho mais à frente que exemplifica todo este processo inicial de caráter mais experimental. O desenvolvimento de desenhos, modelos de cartão também em torno destes conceitos, permitiu-nos explorar determinados princípios compositivos inerentes também a uma organização espacial que nasce das necessidades internas e de condicionantes externas, em que o arquiteto tenta ligar a volumetria e a geometria do espaço projetado à topografia do próprio terreno. Portanto, esta ideia da topografia e da pré-existência vai estar muito presente também neste projeto de joalharia que passarei a apresentar. Gostaria de referir que no âmbito desta apresentação irei mostrar uma coleção que se intitula Geometric Spaces e que se insere num projeto de pós-doutoramento intitulado Espaços Possíveis mas Improváveis, desenvolvido na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, precisamente sob a orientação do professor Moreira da Silva, que também tem sido incansável ao longo destes anos, assinalando contudo um momento de viragem em direção a uma abordagem mais sustentável. Decidimos de facto explorar uma possível conexão entre aquelas experiências iniciais que eu referi no âmbito de arquiteturas orgânicas de caráter mais utópico e também a escala da joalharia. Gostaria de referir que esta tentativa de ligação não é nova. Se olharmos para os exemplos de joias desenhadas pelo Peter Eisman, por exemplo, que consistem em estratificações de geometrias como as suas casas, ou então também temos aqui do lado direito uma peça de Arata Isozaki, portanto arquiteto japonês, que refletem modelos da sua arquitetura, integrando arcos, cubos, pirâmides e até cilindros. Esta questão da ligação entre a arquitetura e a joalharia foi um tema também muito abordado pela autora Alba Capellieri, anteriormente referida pela Ana Moreira da Silva, e de facto, para nós a arquitetura é a nossa referência fundamental, mas tentámos trabalhá-la eventualmente de um modo abstrato, do mesmo modo que uma obra literária sofre adaptações e cortes, de forma a dar lugar a um argumento para uma peça de teatro ou para um filme. No fundo, a reinterpretação de uma narrativa inicial, desenhada, sempre, resulta um novo objeto conceptual que vai conquistar a sua autonomia enquanto criação artística. Cada peça nasce da interseção eclética também de soluções e detalhes que não são originais, porque a história do design, a história da arte e da arquitetura, de facto correspondem a fontes de apoio inesgotáveis, ensinando-nos que cada projeto requer uma resposta diferenciada de acordo com o programa, cultura e obviamente com o lugar. Esta é também a razão pela qual consideramos o Carlos Scarpa um dos mestres de arquitetura mais inspiradores ao longo do tempo, não apenas consequência das suas obras, mas também do seu método, da sua infinita capacidade de descobrir beleza em detalhes invisíveis a outros olhos e, sobretudo, devido ao facto de nunca se repetir de projeto para projeto, perseguindo uma definição de arquitetura em compromisso permanente com a cultura e a arte. E, portanto, nós olhamos para a escala da joalharia com as devidas ressalvas, mas também procurando uma resposta diferenciada consoante o desafio e a linha programática. Gostaria de explicar que esta coleção apresentada de facto faz parte de um projeto de investigação mais abrangente que integra outras coleções e houve obviamente uma preocupação em criar um vocabulário comum e uma coerência formal entre essas várias intervenções. Este é apenas um exemplo de um desenho que esteve um pouco também na base da coleção que irei apresentar.
e que de facto consiste num desenho de uma natureza de certa forma especulativa, a partir da ideia de um reencontro entre a arquitetura e a natureza, e sempre com um olhar também crítico face ao mundo atual. Do lado direito temos um desenho obviamente de natureza exploratória, processual. No âmbito da metodologia projetual, o processo de design incluiu sempre, num primeiro momento, uma pesquisa primária, constituída por fotografias, esquiços, reflexões pessoais, registros também de exposições que visitámos, galerias, museus, projetos de cenografia, mas também uma pesquisa secundária de informação acerca de outros autores e trabalhos contidos em publicações digitais ou impressas, mas convém referir que a literatura existente na área da joalharia infelizmente ainda é muito escassa, e destaco também nesse sentido uma publicação que é o Journal of Jewelry Research. A pesquisa terciária, por sua vez, se olharmos para este mind map, contempla revistas, jornais, fontes disponíveis na internet já destinadas a um público mais abrangente. Outra pesquisa desenvolvida consistiu na construção de um arquivo de materiais de diferentes tipologias ao qual recorremos ao nível do desenho desta coleção que iremos apresentar de seguida. Impressões 3D mal sucedidas, ferragens, componentes eletrónicas, folhas de polipropileno danificado, uma série de peças metálicas, de borracha, clips, entre tantas outras componentes que podemos encontrar muitas vezes no lixo. O sketchbook, para nós, é um elemento-chave, porque pode conter uma parte da informação que poderia integrar o chamado mood board, mas integra ainda as nossas linhas de pensamento, as nossas dúvidas, desenhos exploratórios e também desenhos de referência. Por último, os princípios ergonómicos de cada peça são equacionados desde o primeiro momento ao longo do projeto de investigação, refletindo-se na elaboração de desenhos contentores de especificações técnicas, como materiais, acabamentos, dimensões, assim como de protótipos produzidos em cartão ou em impressão 3D. Software como o SketchUp inicialmente e, mais recentemente, o Rhino, permitem-nos também visualizar de um modo mais preciso em 3D e também as respectivas representações ortográficas. A arquitetura e o design, como referi, são referências fundamentais para o nosso projeto, e do mesmo modo que estamos preocupados em produzir projetos que permitam aos utilizadores transformar espaços, pretendemos explorar o mesmo princípio de versatilidade no processo de design de joalharia. Portanto, o primeiro passo consistiu em pensar a joia enquanto composição modular para resolver facilmente o problema de uma estrutura racional e contínua em todas as coleções. Ao mesmo tempo, trata-se de mais um passo em direção à sustentabilidade, porque se alguns dos seus componentes se danificarem, é fácil agilizar a sua substituição. Eu gostaria de referir também uma forte influência para mim intemporal, que foi o Bruno Munari, um designer e pedagogo que chegou a projetar peças de joalharia, designadamente esta série de pendentes que estamos a ver, intitulada Constellazione, dedicada aos símbolos do zodíaco, e que de facto desenvolveu um trabalho imenso de reflexão em torno das chamadas estruturas contínuas, conceito que procurámos aplicar explorando um ou mais elementos modulares que se repetem formando uma cadeia, como se tratasse de células de uma determinada família. Outros autores-chave muito anteriores, como Kandinsky, também os construtivistas Rodchenko e também Lisitsky, que vemos aqui do lado direito, também o Vladimir Tatlin com os seus contrarrelevos, influenciaram toda uma imagética e, de facto, todo o modo como desenvolvemos as primeiras experimentações volumétricas e cromáticas, tendo sido revisitados ao longo de todo o processo de design. A solução do colar que apresento de seguida consiste numa sucessão de tampas de frasco de gel de banho, descartados por unidades hoteleiras que ainda não optaram por embalagens recarregáveis. A sua forma cúbica e facetada nos cantos, assim como o seu sentido de profundidade, acabaram por despertar a imagem de um habitáculo de caráter intimista voltado sobre si mesmo. Não podemos alterar a ordem dos elementos cúbicos, mas podemos rodá-los, suscitando novas leituras,
e a própria pregadeira pode ser posicionada depois segundo diferentes ângulos. Ok, peço desculpa. Vai aparecer mais à frente também uma imagem da pregadeira. A secção do mesmo elemento modular terminou o próprio desenho do fecho do colar, em que duas peças impressas em 3D encaixam segundo um sistema similar ao usado no design da própria roupa interior e também roupa de praia, os biquinis. Incorporámos planos de cobre no interior de cada módulo, correspondentes de certa forma a quadrados imperfeitos, funcionando como uma barreira simbólica entre interior e exterior. E a natureza, de facto, encontra-se do mesmo modo repleta de assimetrias e ângulos não retos, decorrentes do modo também como o meio ambiente condiciona a sua forma e cor. A questão das geometrias dos brincos desenvolvem-se a partir da composição também de cubos de PLA, que é um poliácido lático, e estes cubos de PLA perfurados correspondem a impressões falhadas de outros projetos, nomeadamente um projeto para um suporte expositivo, e que foram interceptadas com anilhas de borracha, com pequenos troços também de borracha, assim como mais resíduos de PLA transparente. As formas cúbicas, geometrias presentes no próprio colar, assim como os planos circulares, constituem-se como temas dominantes, introduzidos de modo simétrico, não obstante os diferentes diâmetros dos segundos elementos. Sendo a assimetria um princípio dominante em todas as coleções do projeto de investigação, recorremos à inserção por encaixe de superfícies de cobre dispostas em diagonal, sendo o mesmo princípio reforçado pela lâmina transparente em contraponto ao círculo de borracha. Aliás, a diagonal é reintroduzida nestes brincos pendentes próxima a cerca de 45% de inclinação, e aqui gostaria também de relembrar um autor que considero fundamental ainda nos dias de hoje, que será o Kandinsky, em que de facto evidenciava que a diagonal se distingue das linhas retas livres através da sua ligação sólida com o plano, e também se distingue das linhas horizontais ou verticais devido à sua maior tensão interior. O fio de arame surge como método de fixação de dois corpos que compõem cada brinco, assumindo obviamente uma cor também diferenciada para reforçar a ideia de assimetria. A linha é tratada como uma estrutura a partir da qual emergem distintos elementos geométricos. No caso, eu queria só mostrar, passei aqui rapidamente, mas aqui é apenas uma imagem para vermos a peça de facto utilizada e em confronto também com o corpo, porque a questão da usabilidade e da ergonomia é algo que nos preocupa desde o início, e também alguns desenhos processuais e experimentações volumétricas. No caso da pregadeira, a textura que nasce da multiplicação de linhas marca um plano de polipropileno reutilizado. O eixo em prata é assumido como uma estrutura para a composição, e o travão já vai consistir novamente também num cilindro de borracha reutilizada, que no fundo também vai criar um fio condutor com a peça anteriormente explanada. No anel, a peça de PLA que integra a abertura e, portanto, resolve-nos o problema, no fundo, da anilha da própria peça, não só atravessa o elemento circular, garantindo a sua fixação, como se desenvolve sobre este, sob a forma de elemento linear horizontal, contentor de uma ranhura onde encaixa a lâmina de cobre, porque acima de tudo procuramos trabalhar o máximo possível a questão do encaixo em detrimento do recurso à cola, que foi apenas utilizada muito pontualmente. A tensão provocada pela horizontalidade de uma linha foi também estudada e abordada por Kandinsky. Segundo o mesmo autor, as tensões das retas horizontal, vertical e diagonal, mas sobretudo as duas primeiras, agem sobre o plano sem a mínima tendência para o deixarem. Optámos por um plano horizontal branco, e Kandinsky estabeleceu precisamente um interessante paralelismo entre as linhas verticais ou horizontais e as cores preto e branco, considerando que aquilo que unia estas cores àquelas tipologias de linhas era a aproximação ao silêncio, que este autor considerava tão importante para o homem, cada vez mais dominado pelo mundo exterior. O círculo, no fundo, é uma forma que irá conferir toda uma estabilidade à composição.
No Mónica, âmbito... desculpe, já sim, passámos um bocadinho o tempo. Vou Se puder acelerar, concluir, eu agradeço. sem Obrigado. dúvida. No âmbito da execução destas peças, optámos por dar continuidade face a coleções anteriores à impressão 3D de peças em poliácido lático, um material que se enquadra na família dos polímeros, composta essencialmente por materiais sintéticos, criados total ou parcialmente a partir de matérias-primas renováveis como o milho, a cana-de-açúcar ou o óleo de ricínio em vez do petróleo. Não só envolvem menores emissões de gás carbónico, mas as suas matérias-primas requerem menor consumo de energia para serem extraídas, além de serem capazes também de absorver carbono. Contudo, como o PLA é degradável apenas sob certas condições, optamos por outras medidas paralelas, como reutilizar não só desperdícios anteriormente referidos, mas também decidimos trabalhar as peças segundo um sistema de montagem, assemblagem, que permite ao próprio utilizador ou designer poder trocar alguma das peças caso se danifique, e portanto essa foi também uma das preocupações patentes, e pensar também na desmontagem da peça em função da própria reciclagem, da separação de materiais. E aqui baseámos muito também numa abordagem que é a obra Moda Ética para um Futuro Sustentável, da autora Helena Salcedo. Só para acabar, se no século XX alguns designers de facto começaram a integrar nas suas criações novos materiais por uma razão conceptual ou por uma razão também técnica, neste momento coloca-se a questão da urgência ao nível ambiental, porque consumimos de facto os recursos naturais num ritmo mais acelerado do que a natureza é capaz de repô-los, assim como produzimos resíduos e poluição a um ritmo cada vez mais célere. Por último, queria apenas realçar que o não recurso a materiais preciosos minimiza o custo de cada peça, que se torna cada vez mais dependente da sua inovação ou narrativa e menos do valor do seu material. E é tudo, peço desculpa por me ter alargado um pouco. Obrigada. Muito obrigado, Mónica. Colocava então já para as pessoas que estão presentes na sala, se alguém quer colocar alguma questão à professora Mónica Ramonzinho sobre esta sua intervenção. Apesar de, digamos, estarmos um bocadinho para além do tempo, temos tempo para uma questão, se a quiserem colocar. Eu sou sempre suspeito, não é? Mas não posso efetivamente lhe colocar aqui uma questão que tem a ver exatamente com esta relação tão profunda em termos da sua inspiração nas peças da arquitetura, se assim chamamos, já podemos chamar, nas espacialidades próprias da arquitetura, e depois o transpor as leituras que faz de outros espaços cheios e vazios, e a vontade de, por um lado, tornar aquilo que nós chamamos o desperdício, ou muitas vezes até quase o lixo, podemos transformá-lo em peças, em novas peças de design com valor acrescentado, não é? Utilizando, por um lado, técnicas tradicionais, mas com isso sendo inovadores. E por isso esta articulação entre o saber fazer tradicional e a inovação, que é uma das coisas que mais me apaixona hoje em dia, olhando para outras dimensões, digamos, deste saber fazer. E eu penso que este seu trabalho articula isso, as inspirações e as espacialidades próprias da arquitetura, trabalhada, por outro lado, seja através da prototipagem ou de algum saber fazer mais, chamemos-lhe, industrial ou menos manual, depois com a manualidade, ou seja, esta sua a vontade de, tal como João Carlos no início dizia, a vontade do designer também poder intervir e quase controlar as várias fases, podendo também ele próprio ter uma parte, se não for na totalidade, ter uma parte dessa manualidade. Gostava só de ouvir em relação a isto, se fosse possível. Obrigada. De facto, e sim, obviamente a inspiração ao nível das espacialidades tem a ver com a minha formação inicial em arquitetura, não é? Algo que nos marca para
a vida inteira e que cruzamos com a interação numa nova área que é o design, não é? E que nos sensibiliza face à necessidade de pensar em série. Nunca o objetivo deste projeto foi produzir em série. Contudo, as peças foram desenhadas e pensadas dessa forma. Para mim, essa é a forma de funcionar em design. Pensar que alguém irá pegar naquele desenho ou irá pegar naquele esquema e vai conseguir produzir aquela peça. Contudo, fui eu que realizei todos estes objetos, sempre tive uma ligação também profunda às artes plásticas e áreas criativas e que implicam de facto este trabalho muito interventivo. E também, obviamente, eu falei do Scarpa e de referências arquitetónicas, mas são múltiplas as referências por parte do mundo da joalharia. Nomeadamente, no último slide aparecia-nos o Ramon Cuyas, que para mim é um autor ligado à escola de Massana, em Barcelona, e a forma como ele de facto questionou, não é, o percurso histórico da joalharia, sobretudo ali a partir dos anos 60, com a Trienal de Milão, é algo absolutamente extraordinário e que nos marca em Portugal, a Cucas, o Gordilho. Portanto, obviamente há aqui muitas influências depois na forma de olhar a joia enquanto objeto. Obviamente houve a vontade de criar aqui uma diferenciação no sentido de aproximar a joalharia do campo do design, que eu sempre tive alguma dificuldade em perceber porque esta marginalização que se nota desde os anos 60, em que de facto andaram sempre mais agregadas às artes plásticas do que ao design. E existe aqui um campo infinito de proximidades, de afinidades, nomeadamente ao nível da metodologia. Também mostrei um exemplo do Pedro Sequeira, que é um designer de joias português e que tem um trabalho de facto magnífico e que também tem uma forte relação com aquilo que eu estou a desenvolver atualmente, trabalhando peças neste momento, peças totalmente desmontáveis, sem qualquer recurso a cola ou outro método auxiliar. Não é um faça você mesmo, mas é quase, ou seja, o utilizador ganha liberdade no modo como manipula e transforma aquilo que o Bruno Munari nos ensinou, é que o design deve suscitar obras abertas, claro, não é? Manipuláveis pelo utilizador, não devem ser de facto uma ditadura sobre a nossa vida. E obrigada pelas suas palavras. Obrigado.